Ora bem, adivinha-se um tema, claro, que muito polémico, porque vamos falar de Fátima, e Fátima é sempre ligado aos crentes e àqueles que não creem. Eu respeito ambos. Padre Mário de Oliveira, bem-vindo, junto-se à Joana Amaral Dias e ao Carlos Anjos. Senhor Padre, com que idade é que se começou a interessar, ou com que idade terá compreendido, percebido que o seu caminho seria junto de Deus? Bem, junto de Deus, é preciso saber, quando se diz Deus, de que Deus é que falamos. Para mim... Do Deus católico? Para mim, não há Deus sem as pessoas, sem a realidade de todos os dias. E os casos concretos, como vocês há bocadinho estiveram aqui a pôr, 2 mortes ali. Então, quando é que você percebeu que queria ser padre? Não há Deus sem essa realidade. Então vamos para uma pergunta mais direta. Desde pequenino comecei a dizer à minha mãe, aos meus pais, muito pobrezinhos, a minha mãe é Maria do Grilo, jornaleira, meu pai é operário, e eu comecei a dizer que queria ser padre, mas não tínhamos hipóteses nenhumas, eu vivia num casebrezinho, não tínhamos hipóteses nenhumas. Os seminários na altura, desculpa, não, mas era senhora, no seminário diocesano. Como é que é que eu o trate? No seminário diocesano, sou o Padre Mário. Sou o Padre Mário. Na altura, até, muitos filhos de famílias pobres iam para os seminários. Sim, que era normalmente iam para os seminários das missões. Para tirarem os seus estudos. Para os seminários da Diocese era mais complicado, portanto era preciso mais coisas. E então eu acabei por entrar no seminário, mas com um atraso de 2 anos depois da escola primária, portanto fiquei em casa ainda 2 anos, só fui aos 13, e isso acaba por ser o meu primeiro ponto importante, porque aos 13 anos nós já levámos um bocadinho de consciência crítica que não se tem aos 10, ou 11. Naquele tempo, agora tem-se antes até. E então, nessa circunstância, eu queria ser padre, mas baixinho dizia para mim que queria ser padre para ser diferente. E diferente dos que conhecia. E nessa altura só conhecia 2, que era o pároco da freguesia e um tio meu que era cônego, monsenhor, e que estava a trabalhar em Moçambique como uma espécie de missionário emprestado. E era irmão da minha mãe. E, portanto, o casebrezinho onde a gente vivia era dele. E eu queria ser padre diferente do meu tio, diferente do pároco. Quando depois cheguei ao seminário, comecei a ver os padres no seminário, 12 anos lá de internamento. Quando cheguei ao seminário, disse, agora também quero ser diferente destes todos que aqui estão. Porque isto, afinal, são fiscais, são uma espécie de polícias, para lá de professores, eram muito exímios como professores. Sim, mas é uma disciplina muito rigorosa. Sim, mas depois o seminário, o internato, era uma espécie de quartel, sem fardas, e embora também depois tínhamos de andar com alguma farda, porque quando saíssemos era fatinho preto, gravata preta e chapéu na cabeça. Portanto, os meninos saíam em fila indiana, quando íamos num dia de passeio, uma vez por semana, tinha de parar o trânsito para a gente passar, porque fazia a fila indiana. Bem, eu estudei em internato, portanto estou à vontade para falar com o seu padre. E então estive assim, e portanto, eu desde cedo comecei a perceber... e também no seminário, durante os 12 anos, a minha paixão maior não era aquela que eles me estavam a meter, inclusive o confessor, o diretor espiritual, essas coisas que os havia, era mais a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus que eu venho a descobrir progressivamente e olha, nem queiram saber o que isso vem a dar. Porque a pessoa de Jesus é completamente desconhecida no nosso tempo. E, portanto, eu comecei a dar-me conta desde cedo que havia aqui uma pessoa completamente desconhecida, que os evangelhos testemunham, mas que é desconhecida do grande público porque as catequeses nunca nos falam dele. Sempre nos falam de um Jesus Cristo, de um Cristo, e papel, como se fosse sempre a mesma pessoa, e não é. Uma é uma realidade histórica, que é Jesus, filho de Maria, nascido em Nazaré, e sabemos que foi morto, hoje até sabemos os pormenores históricos, de que foi morto em abril do ano 30, crucificado em abril do ano 30. E há depois o Cristo, que é uma figura mítica, chamado o Cristo da fé. Filosófica? Pronto, teológica, que tem base mítica, uma base mítica, como todas
grandes civilizações e culturas que se impuseram na história, como o cristianismo pretensamente é uma grande civilização, que se impôs na história, uma grande cultura, uma grande forma de ser e de viver, mas tem na sua raiz, na sua gênese, um mito, com uma pequena referência ao Jesus histórico. E o mito interessa-me menos, interessa-me mais a realidade histórica. E porque é que depois foi necessário criar o mito para abafar a pessoa histórica de Jesus. E a pessoa histórica de Jesus não era uma pessoa boa? Super boa, mas tão boa, que não cabia num sistema tão mau. E pronto, não cabia, não tinha lugar. E este sistema tão mau, para cúmulo, está abençoado na altura era o judaísmo, na Palestina, está abençoado pela Bíblia, a Bíblia de Moisés, de Abraão, dos profetas, os salmos, está tudo abençoado por aí. Só que as pessoas não sabem, e eu agora tenho sido um padre que, à medida que avanço, e como o meu percurso presbiteral tem sido um percurso tão fora do normal, quer dizer, eu sempre onde chego, eu prometi no dia da minha ordenação obediência e reverência ao bispo. E estou a cumprir ainda hoje cumpro. Só que a minha obediência, o que eu prometi foi obediência e reverência, mas depois, se ele manda-me para uma determinada função, eu vou. Por exemplo, quando me mandou para capelão militar, eu tinha 30 anos, 5 de padre, capelão militar da Guerra Colonial. E eu cheguei lá e disse, bem, o bispo mandou-me e eu obedeci. Mas agora, responsável no terreno sou eu, não é o bispo que me mandou. Porque eu é que estou aqui com olhos, com ouvidos, com sensibilidade e, portanto, eu estou a descobrir uma realidade dolorosíssima que está aqui e o bispo está lá no seu bem-bom do Palácio Episcopal. E, portanto, eu tenho de tomar uma posição aqui, E a Igreja toda se envolve comigo porque foi ela que me nomeou. Ora bem, o mesmo aconteceu depois como padre. Fui expulso, ao fim de 4 meses, fui expulso de capelão militar. Depois também aconteceu o mesmo como quando fui nomeado para pároco de Macieira da Lixa. Quer dizer, eu já levava a guerra colonial no meu coração, na minha preocupação, e, portanto, sempre que as leituras da liturgia dominical falavam de paz, eu não podia falar de paz em abstrato, fazer doutrina, que isso é um perito do cristianismo. O cristianismo é perito em fazer doutrina, mas claro, é dogmático, anda lá em claro cima, anda sempre lá em cima nas nuvens. E eu não, é das coisas que é dos vossos filhos. Onde é que estão os vossos filhos jovens? Que eu não vejo, só vejo raparigas, não vejo aqui rapazes, que é deles. E eles dizem, uns fugiram assalto para a França, outros estão na guerra. Na guerra? Depois, vocês sabem que eu estive na guerra e que fui expulso. Os vossos filhos ainda não foram expulsos. Então não se estão a portar lá muito bem. E, portanto, começava o do altar, tinha sempre lá pedido a assistir às missas e a gravar, etc. Pronto, fui preso e condenado, condenado não, fui preso 2 vezes, julgado 2 vezes e sempre absolvido. Porquê? Porque estava em missão eclesial. Portanto, embora a Igreja, a instituição a quem eu obedeço, não gostasse muito da minha forma de exercer o ministério, mas como me tinha nomeado, estava envolvida. E eu saí absolvido das 2 vezes por causa da concordata contra a qual eu trabalho. Quer dizer, eu luto para que ela vá ao fim. Fico com muita pena que o 25 de Abril não tenha tido coragem de acabar com a concordata. Manteve-a reformulada e tal, mas ainda aí está. E agora está aí outra vez cheia de vigor, quase a fazer lembrar o tempo do Estado Novo. Mas como nós devemos ter outro 25 de Abril, Sr. Padre? Bem, mas vamos lá ver, porque o 25 de Abril só é verdadeiro se nascer dentro das populações, claro, forem elas a protagonizá-lo, e não os messias que vêm de fora com armas na mão para atirar ou sem atirar. Pode ser só cravos, mas se for necessário também os cravos transformam-se em balas. E, portanto, quando isso acontece, já não são as populações, porque as populações são de sua natureza desarmadas. Populações desarmadas são populações que só sobrevivem como vasos comunicantes, ligados umas às outras por baixo. E tu estás a desenvolver-te e também eu me desenvolvo. E por aqui fora. Ora, e o Sr. Padre é encantador e o tempo passa e daqui a pouco não falamos sobre o seu livro. Mas eu quero que se fale. Portanto, temos que ir ao seu livro. Fátima S.A. Que livro é este, Sr. Padre? Ora bem, como a capa diz e essas mãos também aí de metal
postas a apontar para uma sociedade anónima, que é o SA, quer dizer Sociedade Anónima, depois o editor... Portanto, o Sr. Padre não acredita em Fátima. Achou piada e pôs aqui o cifrão. Diga-me uma coisa, mas acredita ou não nas aparições de Fátima? Não, isso é, quer dizer, é o ponto de partida da falácia. Portanto, não acredita. Não acredita. Não é um problema de acreditar, é se existiram ou não. Historicamente, eu não Mas vou... em que é que não é se uma questão de baseia fé. para dizer que não existiram? Não é uma questão de fé, é uma questão de realidade histórica. Para a igreja, Realidade histórica? nem para a igreja é um dogma de fé. Pois Fátima. não. Pá, eu estou aqui à vontade porque eu posso. Ninguém me pode pôr fora da Igreja Católica por causa deste livro. Estou completamente à vontade. Isto não faz parte da fé católica, portanto, é bom que os católicos saibam Certo, isso. mas portanto, não acredita que aqueles 3 pastorinhos viram a Virgem Maria? Mas quando Estava a falar de história. Houve crianças, uma delas, a irmã Lúcia, até mais tarde, que disse que sim, senhor, que tinha visto. E contou. Mas sabe que as crianças... Ó, Sr. Padre, eu peço-lhe desculpa, eu simpatizo muito consigo, mas não se ria tanto de Fátima porque me está a ofender. Está bem? Portanto, tente explicar-me isso de uma forma com menos riso, está bem? Sei que o senhor pode ser simpático, mas esse riso de Fátima incomoda-me, está bem? Não estou a também querer... temos que nos respeitar. Está bem, Portanto, vamos lá falar porque é que acha que não houve as aparições. Mas não estou a querer ofender e peço perdão se isso acontece. Mas eu tenho que lhe dizer isto, não estou a ficar à vontade. Para a sua sensibilidade. E certamente que vamos falar seriamente. Que me adverteu. Com toda a sua simpatia. Eu também estou a falar seriamente, só que isto é do humor. Só que riu-se de Fátima. E isso a mim incomodou. O livro é todo do humor. Pronto, vamos então falar sobre as aparições. Porque a realidade é que é humorística ou dramática, conforme o ponto de vista. No meu ponto de vista é dramática. Pronto, é dramática. Então vamos falar seriamente de Fátima. O que acontece é assim, em 1917 estávamos a 7 anos da implantação da República, a 6 da publicação da Lei de Separação da Igreja do Estado. Quer dizer, pela primeira vez foi tudo ao ar e os bens da Igreja foram todos nacionalizados pela República, etc. E, portanto, o clero andava em polvorosa e tinha de aparecer alguma coisa. Já tinha aparecido uma coisa em La Salette, já tinha aparecido uma coisa em Lourdes. E então, um dos clérigos de Ourém, que é o chamado Cónigo Formigão, resolveu ir passar um mês e tal. Isto é tudo dos documentos. É tudo dos documentos que o santuário disponibilizou. Aqui não estou nada a inventar. Que o Cónigo Formigão decidiu ir passar um mês e tal em Lourdes para descobrir como é que aquela coisa lá foi montada e pegou. Portanto, Lourdes também é uma organização. Sim. La Salette também. Quer dizer, tudo que é relacionado com as chamadas aparições, entre aspas, nós estamos no século XXI, não é? E, portanto, já percebemos todos os fenómenos de que a nossa mente é capaz de produzir. E, portanto, crianças, em 1917, eu para escrever este livro tive de fazer uma viagem para trás no tempo, fazer-me Lúcia, fazer-me Francisco, fazer-me Jacinta, em 1917, meter-me na sua casa, frequentar a igreja, aprender a catequese que era ensinada na época e, felizmente, encontrei um precioso livro da época que tem os resumos de todas as pregações que os padres deviam utilizar. A tal descrição do inferno de que fala nas aparições, que teria sido a aparição que mostrou numa delas, num dos meses, está toda descrita tal e qual, como a Lúcia descreve nas memórias, nesse livro. Portanto, ela só se limitou a copiar o que estava na missão. O livro chama-se Missão Abreviada. Quer dizer, tem lá o sumo de todas as pregações que as crianças ouviram, os pais das crianças ouviram. Isto é 1917, mas não há luz. O Sr. Padre acredita ou não em Nossa Senhora Mãe de Jesus? Pronto, aqui responda-me ao que eu vou responder com... Acredita ou não em Nossa Senhora Mãe de Jesus? Eu vou-lhe responder com o subtítulo deste livro, que tem o subtítulo cá dentro, que diz: A Beatice contra a fé de Jesus. Portanto, Fátima, a Beatice contra a fé de Jesus. Está a ver a seriedade teológica disto. O dinheiro contra Deus Abba Mãe, que é o de Jesus. A mítica deusa contra Maria, a mãe de Jesus. Contra Maria, a mãe de Jesus. Acredita então em Maria? Não é de acreditar, é uma da realidade histórica. Bem sei que é uma realidade histórica, certo? Eu não tenho que acreditar em Jesus, quando muito posso procurar viver então, a mesma fé dele. Deixa-me fazer outra pergunta. Acredita que Jesus é apenas filho de Maria
Ou acha que Jesus é filho de Maria e de José biologicamente? Ou acha que Maria engravidou do Espírito Santo? Esta é a pergunta. Pronto, quando se diz que... Não, vamos à história. A história diz que existiu Jesus e existiu Maria, mãe de Jesus, certo? Sim. E a história, pela história, há também um José, que eu agora quero saber se o Sr. Padre acha que Maria foi fecundada por José ou pelo Espírito Santo. Ora bem, os evangelhos não são narrativas históricas. Não consegue responder à pergunta que eu lhe faço? Estou a dizer que não é histórico isso que está acabado de dizer. Não é. Isso é evangélico. Sim. Isso é evangélico. Não é história. Não é verdade. Não é, exato. Não é evangélico. Então, melhor, não é histórico, é evangélico. Então o que é histórico? Jesus nasceu de onde? O que é histórico é que Jesus é filho de Maria. E filho de quem? É camponês artesão, filho de Maria, E de mais nascido em Nazaré. E de mais quem? Quem é o pai, historicamente? Não se atribui... Quem é o pai da criança? Não se atribui a Jesus, na altura, nenhum pai. Sim. E quando começam a atribuir, Pai o incógnito. Evangelho de João diz que ele é filho de José, mas o Evangelho de Marcos, que é o primeiro, Sim, diz que ele é o filho de Maria. Mas depois tem mais irmãos e irmãs que estão a viver também lá em Nazaré. E, portanto, agora, o que eu sei, Sim. e vou direto à sua questão, para ele poder ser um ser humano como eu, como você, como qualquer de nós, e só assim é que nos interessa a humanidade, é se for ser humano, se não for não interessa, se ele, para ele ser humano, tem que ser concebido pela mãe e pelo pai, simultaneamente. Quer dizer, se negarmos isto, negamos a humanidade de Jesus, ofendemos-lo e ofendemos a sua mãe. Porque é como se disserem que eu, só por ser assim tão diferente como sou de todos os padres, de uma maneira geral, os meus condiscípulos e até os meus irmãos, fico assim, não sei como é que tu saíste assim tão diferente da gente, és mais novo, já não eras esperado, se calhar é um bocadinho por isso. Nasceste já para fazer essas diferenças todas. E agora até já estão a gostar muito de mim. Mas demorou. E então, Jesus, para ser um ser humano, tem que ser... para mim era uma ofensa dizer que eu não era. Agora, usando a linguagem teológica que os evangelhos utilizam, eu também posso dizer de cada uma e de cada um de vocês, dos que estão lá em casa, que cada um de nós é filho da nossa mãe, do nosso pai e da Ruá, quer dizer, é uma palavra hebraica que quer dizer sopro, vento, que em grego se diz pneumá e que em português se traduziu por espírito. E depois meteu-se-lhe um adjetivo santo, Espírito Santo. Ora, todos somos filhos de mulher, de pai, de mãe e de pai e desse sopro. Portanto, o meu amigo não acredita... Todos iguais a Jesus. Não acredita que o pai de Jesus seja o Espírito Santo só. Tem que haver ali o sêmen de um homem... É tanto o pai de Jesus quanto seu e meu. Muito bem, diz. Claro, Joana, Não, eu ia só perguntar ao Sr. Padre, como o livro se chama S.A., Fátima S.A., se também aborda esta questão do negócio que se faz com Fátima. Então começa logo por aí, porque só se pode chamar S.A. se realmente isto é uma grande multinacional, claro, que está implantada ali e que só tem muita adesão das populações, porque, e explico aqui logo na introdução, porque as populações, de tão carenciadas que vivem, de tão ostracizadas que estão ao longo de geração em geração, estão maltratadas, anda quase já nos seus genes esse estatuto de ser humilhado, de nascer humilhado, crescer humilhado e morrer humilhado. E, portanto, como antigamente filho de escravo era escravo. Então essas populações sentem necessidade de recorrer a algo fora de si. Só que a fé, se aparecesse aqui a fé de Jesus, vinha dizer assim: ei, não recorram a fora de vocês. É dentro de vocês que está o segredo. A força está dentro de vocês. E vocês é que são capazes de se levantar e de andar e de mudar isto tudo. Mas, ó, Sr. Padre, com certeza que sim, estamos completamente de acordo com a força interior. Estamos completamente de acordo que temos uma grande força interior. Mas sabemos nós que também recebemos força dos outros.
Isso chama-se campo vibratório, chama-se magnetismo, chama-se tudo isso. Não podemos também, o seu padre pode ser mais objetivo, mas também não precisa de ser tão redutor. Agora diga-me uma coisa, fazem as pessoas mal ir a Fátima? É mau para as pessoas irem a Fátima? É-lhes prejudicial? Não as beneficia? Aquele campo energético que se forma em Fátima de fé não é bom para as pessoas? É obscurantismo? Eu uma vez fiz um canto assim anti-13 de maio, uma letra anti-13 de maio, para eu querer cantar com a mesma música. Quer dizer, é assim uma certa provocação, mas provocação bem intencionada. E ele termina a dizer, em Fátima nada nos lembra Maria. Nada. É tudo negócio. Pura, não há ali nada de bom, nem nada ali de bom, nem de energia positiva, não, pode nem haver, as pessoas saem pode haver como há em qualquer outra montanha e onde estiverem pessoas. Olha, também há energia num campo de futebol, no Sporting, no Benfica, quando estão ali aquelas coisas, as pessoas transfiguram-se todas. Fazem coisas que nunca fariam se estivessem sozinhas. Depois até disso. Não precisamos todos uns dos outros? Sim, mas precisamos todos, mas agora, todos de que qualidade? O problema está na qualidade. Claro. O seu padre diz, está tudo dentro de nós. Que é está tudo dentro de nós. Todos a puxar uns pelos outros. Deixa-me só dizer uma coisa. O que o seu padre diz, primeiro, é Fátima, Lourdes, este tipo de santuários, não são dogmas de fé da Igreja Católica. Não. A própria hierarquia da Igreja Católica não os reconhece. Pois não. O que é um dogma de fé? A Igreja Católica não distingue a existência, não discute a existência de Jesus. É um dogma. É aceito. Fátima não é. Portanto, Fátima, tenho 30 segundos. Mas vou voltar a convidá-lo para eu tive em Fátima a trabalhar e de facto aquilo é um negócio. Tenho as dúvidas sobre isso. Para fazer uma pergunta. O que é que acha do Papa Francisco? Acho que o Papa Francisco é uma boa pessoa, bem intencionada, vem da Argentina, latino-americano, tem toda a influência da teologia da libertação e ele resistiu muito aos convites para vir cá agora no centenário, mas acabou quando foi lá o peso pesado, que foi o Bispo de Leiria Fátima, numa audiência privada, fazer-lhe convite, não sei a troco de quê, porque essas coisas nunca ficam gravadas. Nas audiências privadas não há documentação nenhuma, é tudo de boca a ouvido, e ele acabou por dizer que sim. E eu tenho agora uma esperança muito grande. Para terminar, Sr. Padre. É que o Papa Francisco, se ler este livro, e eu já mandei a informação ao anúncio apostólico, que tem a obrigação de dar a conhecer ao Papa Francisco, se ler este livro, ele pela primeira vez vai conhecer o que é Fátima, a partir da documentação crítica do santuário. O santuário é que publicou, eu não tenho culpa nenhuma. Eu limitei. O santuário publicou, o senhor interpretou. Pronto. Muito bem, Sr. Padre. E agora que leiam as pessoas e interpretem. Pronto, exatamente. Obrigado também a vocês. E temos direito à nossa interpretação sim, e à nossa senhor. fé. Eu muito aplaudo, obrigada, Sr. Padre. Cada um é livre. Com certeza que sim. Muitíssimo obrigada. Nuno, como é que é? Temos o programa encerrado. Vamos para notícias. Vamos para notícias. Muito obrigada. Num dia especial, vamos continuar com as notícias.